A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 13, a última lição desse trimestre aqui na classe dos adultos. Com muito carinho, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco assistindo todas as nossas aulas até aqui. Que Deus te abençoe, tá? Hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 13, o cativeiro de Judá, e tem muita coisa boa para a gente poder explanar juntos, entendendo a respeito desse cativeiro. Mas é claro que eu também quero alertar você que já tem lições novas aí para você no nosso quarto trimestre da CPAD. Já está publicada no canal, é só você procurar aí nas nossas playlists. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, por gentileza. Glória a Deus, isso é muito importante aqui em sala de aula. Olha, estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, se você quer poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas, as tuas lições da escola bíblica, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Lá no Facilita você vai encontrar o slide para você poder ministrar, você vai encontrar o esboço da minha aula assim, preparado já, didático para você ter em mãos. Você vai encontrar, para quem se torna assinante lá, vários bônus, como treinamento para professor da escola bíblica. Temos também workshop de pregação, muitos materiais que são recursos exclusivos para quem se torna um dos nossos assinantes. A nossa assinatura é trimestral, vale muito a pena, você pode parcelar se você desejar, e as propostas estão aqui no link na descrição desse vídeo, assim também como todas as nossas videoaulas. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui do terceiro trimestre da CPAD, finalizando esse trimestre. E a lição de hoje nós vamos trabalhar sobre o cativeiro de Judá. Inicia a tua aula apresentando então o texto áureo da lição, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Assim como a verdade prática, faça a leitura com a igreja ou em sala de aula do texto bíblico, da leitura bíblica, que está localizada aí em 2 Reis, capítulo 24, versículos 18 ao 20, também capítulo 25, versículo 1 ao 10. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, isso vai te ajudar muito nessa ministração da aula de hoje para a glória de Deus. Russell Champlin chega a dizer que o cativeiro babilônico também é conhecido como exílio ou cativeiro da Babilônia, para você ter esse entendimento sobre o que nós vamos explicar hoje para você. O cativeiro babilônico é o título que se dá a um período histórico que marcou a história de Judá, a história dos hebreus, que marcou a história dos israelitas, até resultar então na queda de Jerusalém, nessa destruição de Jerusalém, no ano de 587, 586 a.C. Esse período se inicia quando Nabucodonosor então passa a levar de forma cativa, escrava, vários judeus para a Babilônia, para serem seus servos lá, para serem seus escravos, para servir no seu reinado. E ele domina Jerusalém, cerca Jerusalém e, por fim, destrói a cidade de forma completa. Esse período histórico, o período do cativeiro, ele termina em 538 a.C., depois dos 70 anos aí de uma profecia que Deus usa a boca do profeta Jeremias para dizer o tempo determinado desse cativeiro. Essa contagem dos 70 anos se iniciam agora em 586, 587 a.C. e finalizam em 538, nesse primeiro retorno, quando retornam para Jerusalém os cativos, sendo guiados por Zorobabel e Josué, como é apresentado lá no livro de Esdras. Esse retorno, que acontece em 538,
Acontece por permissão de Ciro, um grande vencedor que vence a Babilônia, estabelece agora o Império Persa, e os persas têm uma forma de governar totalmente diferente da dos babilônicos. Por isso há essa permissão do povo retornar para Jerusalém e restaurar o templo, anos mais tarde. Só que hoje nós vamos compreender de forma profunda o que aconteceu nesse cativeiro, o cativeiro babilônico. Quando nós olhamos para as deportações, essas deportações de Judá, de Jerusalém até a Babilônia, acontecem em 3 períodos. Nessa primeira deportação, quem é levado? Daniel e seus amigos. O próprio texto de Daniel cita isso para a gente no capítulo 1, lá você vai perceber isso aqui. Nessa deportação, existem algumas divergências. Algumas divergências, por exemplo, para descrever qual foi a quantidade de hebreus que foram levados de Jerusalém até a Babilônia. Essas divergências você pode até comparar em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14 e 16, onde nessa somatória aqui encontramos agora 18.000 cativos. Também encontramos outra citação lá em Jeremias, capítulo 52, versículo 28 ao 30, onde há ali a citação de 4.600. O que nós sabemos é que acredita-se que foram 20.000 hebreus que foram levados de forma cativa de Jerusalém para a Babilônia. Esse período histórico foi marcado pelo ministério de 3 grandes profetas. Primeiro, o profeta Jeremias, que é um testemunho ocular do que está acontecendo em Jerusalém, e ele registra o texto de Lamentações. A gente vai usar muito Lamentações para descrever isso para você. Segundo, você vai encontrar o profeta Daniel testemunhando sobre o que acontece na chegada dessa primeira deportação lá na Babilônia. Depois, nós vamos encontrar o profeta Ezequiel, que ele vai na segunda leva, na segunda deportação para a Babilônia, e ele é um profeta usado por Deus. E o Jeremias, na sua profecia, e especialmente em Lamentações, ele descreve o que aconteceu com quem ficou. E de uma forma bem específica a gente vai entender agora sobre essa destruição de Jerusalém, a destruição do templo que deixa a cidade em ruínas nesse período do cativeiro babilônico. Em 598 a.C., o rei Joaquim se rende pacificamente sobre o domínio da Babilônia. Nabucodonosor então leva Joaquim para a Babilônia e lá ele passa a viver naquela cidade. Agora, sobre o seu domínio, Jerusalém agora passa a ter um novo rei. Esse rei é um rei vassalo, um rei que serve diretamente ao próprio Nabucodonosor. Esse rei é levantado da família de Joaquim. É levantado então seu tio, conhecido como Zedequias. Hoje na aula nós vamos entender um pouco sobre o perfil de Zedequias. Zedequias é colocado como o último rei de Judá pelo próprio Nabucodonosor. E Zedequias recebe diversas advertências do próprio profeta Jeremias. Quando nós estudamos sobre o período histórico do exílio, nós entendemos que esse exílio, esse cativeiro aqui, traz diversas marcas assim profundas na religiosidade de Jerusalém. O templo é saqueado, a cidade é totalmente destruída. Lamentações traz todos esses registros históricos para a gente. Quando Zedequias é colocado como rei no lugar de Joaquim por Nabucodonosor, 11 anos se passam e Zedequias estava planejando fugir desse domínio da Babilônia. Ele finge aceitar esse domínio. Ele jura perante o Senhor sobre esse domínio, mas ele desobedece à vontade de Deus. Ele procura ter uma aliança com o Egito e essa aliança não dá certo. E Nabucodonosor vem de forma punitiva sobre Jerusalém, sobre Zedequias, que tem um fim trágico. 3 datas são importantes para a gente poder descrever em sala de aula sobre as deportações. A primeira deportação ela acontece em 605 a.C. Nessa primeira deportação, nós vamos encontrar agora o povo sendo levado para a Babilônia. Quem é levado? Os príncipes de Judá, aqueles que tinham condições, aqueles que eram de família real.
Quem é que vai nessa primeira deportação? Daniel e seus amigos, como está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 6, para servirem como eunucos lá na Babilônia. A segunda deportação, quem são levados? A mão de obra barata, os sacerdotes, os artesãos. E ela acontece em 597 a.C. Quem é que faz parte dessa segunda deportação? Nessa segunda deportação, acredita-se que foram levados quase 10.000 pessoas, entre levitas, sacerdotes, e no meio desse povo, o profeta Ezequiel é levado também, como está escrito lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 ao 3, assim como em 2 Reis, capítulo 24, versículo 15. A terceira deportação, ela acontece entre 587 e 586, que se inicia então a contagem agora dos 70 anos desse cativeiro. Nessa terceira deportação acontece agora a queda de Jerusalém. Jerusalém é totalmente destruída, é deixada em cinzas, o templo é destruído. Quem presencia isso? O profeta Jeremias, lá em Jeremias 52, 29, e também ele testemunha isso lá no seu texto de Lamentações, sobre esse cativeiro que é tão terrível. O cativeiro, ele vem para marcar Israel. Nós sabemos que existe o cativeiro do pecado. O cativeiro do pecado destrói a vida de qualquer pessoa. Quando essa pessoa abraça o mundo, abraça o mal, infelizmente ela é levada para a destruição total. E o cativeiro da Babilônia, ele vem para destruir, acabar com Jerusalém. Eu espero contribuir com você. Se eu estou te ajudando, comenta aí. O primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o declínio espiritual de Judá. Vamos entender o que está acontecendo na história, o que está acontecendo com Judá, para levar Judá ao cativeiro, ao exílio. Conforme Ralph Klein, em seu texto O Exílio, ele destaca o seguinte para a gente: que o declínio espiritual de Judá gerou o juízo de Deus. E o juízo de Deus também é fiel com as suas promessas. O juízo de Deus veio em forma dos soldados da Babilônia, como está escrito em Lamentações capítulo 1, versículo 5. Outro detalhe também que nós descobrimos à luz da palavra, que o capítulo 3 de Lamentações registra exatamente esse juízo de Deus sobre aqueles que são desobedientes, sobre aqueles que não vivem conforme a vontade de Deus, como está escrito em Lamentações 3, 2. Ao ponto do Senhor não ouvir mais as orações do povo de Judá, porque o povo estava distante de Deus. Isso está registrado em Lamentações 3:44. O povo estava em declínio espiritual e Deus não recebia mais essas orações, que eram orações não feitas de coração. Não eram orações realizadas com o coração quebrantado, com o pedido de perdão, com o renovar da aliança. Analisando isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as advertências dos profetas. Quem foram os profetas que atuaram no exílio, que profetizaram sobre o exílio, que atuaram no exílio? É importante a gente ter isso em mente. Clayton Pomerene, ele destaca para a gente na lição que Deus levantou diversos profetas para alertar o povo, para não chegar nesse período da ira de Deus, para não chegar nesse processo do exílio, para não serem vítimas desse cativeiro. Porém, o povo não escutou a voz de Deus, não obedeceu a Deus, continuou caminhando no pecado. Vários profetas foram levantados por Deus para anunciar de forma pré-exílica, antes do exílio acontecer, sobre esse juízo que estava chegando. Quem são eles? Profeta Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, citaram a respeito desse grande momento, desse momento do exílio. Abacuque, para você ter ideia, ele fica apavorado em saber, em oração, que Deus ia levantar os babilônicos, os caldeus, para poder julgar como instrumento de juízo Judá, porque os caldeus eram um povo pior do que Judá. E Deus fala com Abacuque que ele iria levantar para dar um exemplo, para ensinar o povo, para corrigir o povo. Outros profetas que são levantados de uma forma especial para anunciar a respeito do exílio
profeta Joel e Obadias. Ambos apontam para o exílio. Nós também encontramos alguns profetas, como o profeta Isaías, que viveu em 765 a 681 a.C., que ele profetizou sobre o cativeiro babilônico. Isaías lá atrás já estava dizendo que isso ia acontecer. Isaías 39, versículos 5 ao 7, ele cita isso. Nós também encontramos o profeta que encabeça esse cativeiro, que fala sobre esse juízo de Deus de forma mais aberta e veemente, que é o Jeremias. E o Jeremias, que viveu entre o período de 650 a 586 a.C., ele traz uma mensagem poderosa sobre o exílio, ao ponto dele destacar a importância de se render à vontade de Deus. Ele não foi levado para o cativeiro, foi poupado vivo, como está escrito em Jeremias capítulo 40, versículo 1 ao 6. Ele citou a respeito do exílio. Ele pregava para todo Israel, foi julgado, lançado em uma cisterna, foi esbofeteado, foi desprezado, foi preso por causa da sua pregação, por causa de anunciar o exílio, por causa de anunciar o juízo de Deus que estava chegando para Jerusalém. Às vezes, quando nós falamos as verdades de Deus, existem pessoas que rejeitam, pessoas que desprezam, pessoas que não querem ouvir, pessoas que querem excluir você, como estavam fazendo com Jeremias. Jeremias foi tratado como traidor pelo povo de Israel, como está escrito em Jeremias 37, versículos 6 ao 15, 38, do 1 ao 6. Ele foi julgado pelo seu próprio povo por causa da sua pregação que falava sobre a importância de se render, de voltar o seu coração para Deus. E o povo não queria ouvir. O Antigo Testamento trata a palavra profeta com o termo Nabir. Aquele que é porta-voz de Deus, aquele que tem a mensagem de Deus, aquele que anuncia uma mensagem que não é dele. A pregação de Jeremias não era de Jeremias, mas era a palavra de Deus. A pregação de Abacuque não era de Abacuque, mas era a palavra de Deus. A pregação de Isaías não era de Isaías, mas era de Deus. A mensagem que você está ensinando não é tua, mas ela vem de Deus. A pregação que nós estamos explicando para você não é nossa, mas vem de Deus. Ao ponto de entendermos que o profeta é um porta-voz do Senhor. Você, como professor da escola bíblica, é um porta-voz do Senhor também. A mensagem veio de Deus, por intermédio dos seus profetas. A mensagem, ela é de Deus. Quando nós lemos os profetas da Bíblia, entendemos que as suas profecias, especialmente aqueles que profetizaram para Judá, que a sua mensagem é bíblica e ao mesmo tempo é atual. É uma mensagem que serve para a gente, uma mensagem que impacta o nosso coração também, para não cometermos os erros de Judá. A sua mensagem profética apontando o futuro, contendo exatamente grandes verdades em dizer para o povo de Deus em voltar para o caminho do arrependimento, é uma mensagem profética que anuncia o arrependimento e o povo estava rejeitando isso. O profeta é aquele que falava e fala em nome do Criador. A sua palavra vem de Deus. E os profetas alertaram Judá. E o povo estava em declínio espiritual, ao ponto de Deus rejeitar as suas orações, como já explicamos aqui para você. Não queriam ouvir a voz profética. Estavam rejeitando a pregação, o ensino, a mensagem. Por isso, o juízo de Deus veio. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se estou, comenta aí. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Judá ouviu tudo aquilo que Deus estava dizendo através dos profetas, de forma antecipada, porém rejeitou a mensagem de Deus. Tem gente que ouve e rejeita. Tem gente que rejeita o evangelho, rejeita a salvação, rejeita a graça. Carlos Oswaldo Pinto chega a dizer que o profeta Abacuque, ele aparece dentro da Bíblia como o 8º livro dos profetas menores. A sua mensagem é pós o livro do profeta Naum e antes do livro do profeta Sofonias. A pregação de Abacuque é uma pregação fantástica. Se você nunca estudou o livro do profeta, você descobre que esse profeta traz uma oração. E na sua oração ele está tendo um relacionamento profundo com Deus.
olhando para Judá e enxergando esse cativeiro que está às portas. Abacuque capítulo 1, versículo 4 ao 11, em oração, Abacuque vê Deus mostrando para ele que Deus levantaria os caldeus, os babilônicos, para serem um instrumento de juízo para curar Judá, para restaurar Judá. Só que isso que acontece nessa revelação acaba trazendo um grande pavor no coração do profeta Abacuque, porque ele sabe que os caldeus são perversos. E Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4, nós enxergamos as mesmas condições aqui, em uma linha temporal, presentes também no livro de Jeremias, falando sobre esse período histórico, esse período do cativeiro. Abacuque é usado por Deus para poder transmitir a mensagem de Deus e o povo rejeita. Quando nós olhamos para a própria história bíblica, nós entendemos muito bem que Abacuque ele ora a Deus e pede a misericórdia do Senhor, para que Deus não use os caldeus, porque os caldeus eram perversos, eram piores pecadores do que os próprios judeus. E aqui Deus fala com ele que Deus estava trabalhando na mesma medida. Clayton Pomerene destaca o seguinte para a gente, que o cativeiro aconteceu porque a liderança de Israel, os sacerdotes, o rei, aqueles que eram representantes políticos, estavam envolvidos em pecado. O cativeiro aconteceu porque os líderes não estavam conduzindo o povo para a adoração. Os sacerdotes estavam aceitando suborno. Os sacerdotes estavam corrompendo a palavra. Os líderes de Israel não estavam mais julgando nas portas de Jerusalém com honestidade e com juízo, mas muito pelo contrário, estavam visando ganho pessoal, e isso desagradou profundamente o coração de Deus. E Deus agora usa os caldeus, usa aqui os babilônicos, para ser um instrumento de tortura para com aqueles que ficaram em Judá. Eu espero estar te ajudando até aqui a entender todo esse contexto bíblico. Vamos avançar até agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, comenta aí. Israel Thiago Trota, no seu texto de apoio que é utilizado para a lição dos jovens, e eu peguei esse material para poder encaixar aqui, ele apresenta para a gente uma lista que levou Judá ao cativeiro, que levou Judá a esse processo de juízo. Observe, Deus é sempre amoroso, gracioso, está disponível a perdoar. O que conduz você para as trevas, para o mal, para o inferno, é a tua decisão em estar abraçado com o pecado e continuar vivendo em pecado e abandonar todos os recursos que Deus está colocando à disposição para você se arrepender. Tiago Trota lista para a gente o seguinte, que o profeta Abacuque estava vivendo em um processo, em um período aqui, que é o mesmo de Jeremias, onde Israel estava encharcada de pecado, sujeira, se afastando de Deus. Os sacrifícios eram realizados de forma leviana. Isso estava desagradando a Deus. Em segundo lugar, nós também entendemos, Abacuque 1:2, que o povo estava vivendo de forma indiferente. Não tinha compromisso em servir a Deus. Não estava vivendo com o coração voltado para Deus, mesmo com os profetas, uma diversidade de profetas anunciando sobre o juízo que estava às portas. Terceiro, os atos de crueldade que Abacuque presencia, está presente em Judá ali, que o Jeremias também está profetizando. E esses atos de crueldade, ao ponto de enganar seus próprios irmãos, vendê-los, julgá-los, estava sendo algo terrível, cheirando mal às narinas do Senhor. Os sacrifícios estavam sendo feitos de forma depravada diante do altar. E por isso nós encontramos esses motivos que geraram frieza espiritual. E o que gera frieza espiritual no nosso coração? Para a gente entender e explicar em sala de aula. O que gera frieza espiritual? O que gera frieza espiritual em nosso coração é quando nós damos lugar ao pecado no nosso coração e não abandonamos esse pecado. A frieza espiritual é causada quando nós rejeitamos a vontade de Deus e nos apegamos aos bens materiais, à riqueza material, ao materialismo,
proposto também no nosso tempo. A frieza espiritual acontece quando nós menosprezamos a palavra de Deus, a palavra dos profetas, dos pastores, dos servos de Deus. A frieza espiritual também é gerada no nosso coração quando nós não temos mais respeito com o sagrado, com as coisas de Deus, com o culto, com a oração, com o louvor, com o prazer de estar com o Senhor. Gente, eu espero estar ajudando você. O segundo ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a obstinação de Zedequias e sua queda. Nesse segundo ponto, nós vamos entender agora o perfil de Zedequias, como disse a você. Primeiro, a gente vai descobrir a proposta do pastor Clayton Pomerene. Zedequias, ele é um rei teimoso que aparece na Bíblia. Jeremias 38, versículos 14 a 28, Zedequias ouviu o profeta Jeremias, compreendeu a situação de Judá, a mensagem de Deus, mas não obedeceu. Decidiu não seguir o que o profeta estava ensinando, pregando, falando para ele. Tem gente que age dessa maneira também. Ouve e não obedece. Escuta e não segue. Realiza tudo aquilo que é mal, que a palavra de Deus não ensina. Ser teimoso, intransigente, remete você à ignorância, como Zedequias estava seguindo aqui. E a teimosia é um princípio terrível, que te leva ao mal, a um comportamento inflexível, que gera para você grandes juízos. O primeiro subtópico, analisando o perfil de Zedequias, trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD: a teimosia de Zedequias. Paul Gardner chega a tratar o seguinte a respeito de Zedequias, que a palavra Zedequias traz o seguinte significado: que Zedequias foi o terceiro filho do rei Josias, como está escrito em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15, e o último monarca de Judá. Também nós entendemos, à luz da Bíblia, que ele subiu ao trono aos 21 anos de idade, e ele reinou por 11 anos. Foi colocado no trono por Nabucodonosor, que levou Joaquim para a Babilônia, de forma cativa. E ele coloca Zedequias, que era tio de Joaquim, no seu lugar. Desde o início do seu governo, nós percebemos que Zedequias foi um rei perverso, que desobedeceu a Deus e entrava pelo caminho da teimosia. Tem muita gente que é teimoso, que não obedece a Deus, que não segue o que Deus está dizendo. Seu nome original era Matatias, que foi substituído por Nabucodonosor para Zedequias, como está escrito em 2 Reis, capítulo 24, versículo 17 e 18. Warren Wiersbe chega a comentar o seguinte a respeito desse período do reinado de Zedequias: que Zedequias fingiu estar submisso aos babilônicos, enquanto negociava com os egípcios. Ele também dava ouvido aos líderes de Judá que não queriam obedecer à vontade de Deus, seguindo então seus próprios princípios. Ezequiel cita isso lá no capítulo 17, versículo 11 a 18 da sua profecia. Zedequias jurou pelo nome do Senhor ser fiel à Babilônia, porém ele não obedeceu o seu juramento. Ele cometeu um sacrilégio, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 13, e em Ezequiel 17, do 11 ao 14. Ele manteve contatos diplomáticos com a Babilônia, como está registrado aqui na Bíblia, lá em Jeremias 29, 3, e ele chegou até mesmo ir na corte de Nabucodonosor. Ele foi lá, como está escrito em Jeremias 51, 59. Porém, ele era audacioso. Ele, em viagem para a Babilônia, enviou representantes para o Egito, para poder continuar com a aliança do Egito também. Em outras palavras, como a gente fala aqui na Bahia, o camarada era treiteiro. Zedequias decidiu no seu coração se manter firme nos seus caprichos. Ele queria enganar a Babilônia, enganar a Deus, para poder depois ser livre desse jogo, fazendo aliança com o Egito. Infelizmente, isso trouxe um grande prejuízo para ele, para sua família e para Judá. E muitas pessoas, quando são pegas no flagra, como o próprio Zedequias foi, se colocam no lugar de vítima. E o vitimismo é uma situação terrível, até citada como uma doença no nosso tempo, onde as pessoas acham que são punidas por qualquer coisa, que são vítimas de qualquer coisa, que eles estavam pensando em fazer o bem quando não estavam.
E é por isso que o Zedequias recebe o juízo de Deus, porque ele é desobediente, teimoso, não segue o que Deus está orientando. Você conhece alguém assim? Que é desobediente, que é teimoso, que às vezes Deus está falando, orientando, falando para ele renunciar ao pecado e ele não quer? É importante que você entenda que tudo está na mão de Deus, no controle de Deus, e Deus está trabalhando para a salvação dessa pessoa conhecida sua. Deus continua trabalhando através do Espírito Santo, batendo na porta do coração dele, convencendo ele sobre o pecado. Eu espero estar ajudando você. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: surdos aos avisos dos profetas. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: surdos aos avisos dos profetas. Daniel Conejeiro, no seu blog Louvor e Adoração, vale a pena você dar uma olhadinha lá, ele cita para a gente que o ministério do profeta Jeremias durou no mínimo 40 anos. Durante 40 anos, Jeremias está batendo na mesma tecla. Vamos nos render. Vamos aceitar a vontade de Deus. Deus está vindo com juízo por causa do pecado. Isso significa para a gente que a chamada de Jeremias se iniciou no ano de 627 a.C., e o profeta continuou profetizando, anunciando até mesmo depois da queda de Jerusalém, em 587. Ele testemunhou, foi testemunho ocular. Ele profetizou, possivelmente, durante o período dos reinados de vários reis, como Josias, Jeoacás, Joaquim também e Zedequias. Sua profecia é uma profecia forte, que traz exatamente essa riqueza do arrependimento. Depois da morte de Joaquim, o seu filho Joaquim, que tinha apenas 3 meses, passou a reinar no seu lugar. Nabucodonosor toma posse agora de Jerusalém, por isso ele levanta Zedequias como um rei vassalo do seu poder. E o Jeremias traz a mensagem agora voltada para Zedequias. E na mesma época, o Egito e a Babilônia estava querendo tomar o domínio de Jerusalém. Zedequias, de forma sorrateira, estava querendo ganhar a aliança do Egito para poder sair daquele domínio da Babilônia. E por causa disso, ele recebe um grande juízo de Deus, isso aqui é mão de Deus sobre ele, em agir com engano contra as pessoas. Jeremias chega a profetizar que essa união com o Egito seria algo inútil, que Deus não aprovaria aquilo. A Babilônia foi escolhida por Deus para ser um instrumento do juízo, e Deus estava trabalhando através da Babilônia. Jeremias 37, 3 a 17, você percebe que Jeremias foi tratado como traidor, como traidor da sua pátria, ao ponto de ser perseguido pelos seus próprios compatriotas com essa mensagem. Apesar do ministério de Jeremias ser um ministério longo, seu ministério traz uma mensagem de forma muito específica para Jerusalém. Jeremias convocou o povo para o arrependimento. Jeremias também, como profeta de Deus, ele traz a sua mensagem de arrependimento ao ponto de se esgotar, pregando essa mensagem, anunciando o juízo de Deus. Ele também profetizou sobre o cativeiro babilônico e o povo não estava dando ouvidos à sua mensagem. Ele também mostrou na sua pregação que Judá merecia o cativeiro por causa dos seus pecados. Jeremias também anunciou que o templo do Senhor seria destruído. Ele já estava anunciando. E por isso Deus usou Jeremias, e o povo estava rejeitando a pregação do profeta. Jeremias 31, do 31 ao 34, Jeremias estava dizendo: se o povo se arrependesse e voltasse o seu coração para Deus, esse povo agora receberia todas as bênçãos do Senhor. O Novo Testamento também fala da nossa libertação, do cumprimento também das profecias em Cristo, que o próprio Jeremias anunciou, apontando para o Senhor Jesus. Isso é lindo. Como Jeremias é usado por Deus. O povo estava ouvindo e rejeitando. Jeremias pregando e sendo perseguido. Avançando, eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário. Vamos agora para o terceiro ponto. Terceiro e último ponto desse trimestre, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Jerusalém, a cidade santa e o templo.
Nesse terceiro ponto, nós vamos analisar o que aconteceu de forma destrutiva em Jerusalém. Mas primeiro a gente precisa também entender que a adoração do povo hebreu é uma adoração de forma geográfica. O templo é importante, Jerusalém, a cidade santa, é importante, ao ponto do profeta Daniel, lá na Babilônia, orar 3 vezes ao dia com as suas janelas voltadas para Jerusalém, local do templo. Então o templo é sagrado para o povo hebreu e a gente precisa ter isso em mente para explicar aqui. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a destruição da cidade santa e o templo. Eu vou tomar como base o texto do Ralph Klein, que ele traz um detalhe muito específico a partir da perspectiva e da leitura do livro de Lamentações, que traz informações assim muito precisas do que está acontecendo nesse período do cativeiro babilônico, de uma forma muito clara para você anunciar em sala de aula. Primeiro, o texto de Lamentações é um texto composto por 5 poemas fúnebres, poemas de juízos, de lamento, por isso que se chama Lamentações. Os poemas foram registrados, foram originalizados do exílio. Ou seja, quem escreveu esses poemas foi uma testemunha ocular do que aconteceu, especialmente naquele período do cerco, que dura ali 2 anos em Jerusalém de forma mais terrível. E tudo nos leva a crer que o profeta Jeremias é o autor desse texto. Nós encontramos no texto de Lamentações expressões de horror e tristezas. E essas expressões são apresentadas pelo autor do livro de Lamentações, que é o profeta Jeremias, que está familiarizado com os eventos que estão acontecendo. Esses eventos estão acontecendo aí em 586, 587. A cidade está sendo praticamente destruída aqui. Está pegando fogo, está sendo destruída, a cidade está em cinzas. Um cenário de guerra aqui, você precisa ter em mente. Esse profeta que descreve o texto de Lamentações, ele anuncia para a gente o que está acontecendo ali. Primeiro, ele relata o escárnio do inimigo. Ele fala que muitos estavam zombando de Jerusalém. Lá em Lamentações, capítulo 1, versículos 7, 9 e 21. Ele fala que o inimigo estava zombando de Jerusalém. O próprio Obadias fala que um desses inimigos eram os descendentes de Esaú, os edomitas, que estavam zombando de Jerusalém. O escárnio do inimigo está presente ali. O autor de Lamentações também descreve o sofrimento dos eleitos, dos habitantes que ainda permaneceram na cidade. Lá em Lamentações, capítulo 2, versículo 1, versículo 20, capítulo 4, versículo 2, também capítulo 5, versículo 2. Ele também relata que a cidade estava sendo destruída, consumida pelo fogo. Lamentações 1, cita isso para a gente. Lamentações 2, 7, versículo 8, também do capítulo 2, versículo 18. Ele também cita sobre a destruição. Ele também fala sobre essa destruição e a fome, citando Lamentações 4, 5, Lamentações 2, 11, 12, versículo 12 aqui, versículo 20, capítulo 4, versículo 9 ao 10. A destruição da cidade está presente ali. Então, quem escreve o texto de Lamentações está presenciando algo terrível, algo devastador, de cortar o coração. Esse é o resultado do pecado. O pecado vem para destruir você, acabar com você. Então, você que está aprisionado no cativeiro, receba a libertação de Jesus. O cativeiro do pecado está aí, mas receba a libertação de Jesus, que pode te libertar de todo o mal sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Avançando, vamos estudar agora o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Ralph Klein, ele destaca para a gente, com base em Lamentações ainda, o triste estado de Jerusalém. Ele fala que no meio do fogo, no meio da destruição, o autor registra isso para a gente, falando sobre as coisas preciosas sendo destruídas, como, por exemplo, a própria cidade foi destruída, Lamentações 1.1, Lamentações 2.15. Ele também cita que as portas da cidade, onde ficavam juízes, onde deveria ser um lugar de respeito, foi consumida pelo fogo. Lamentações 1.4, capítulo 2, versículo 9, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 14.
Ele também cita que as suas muralhas estavam em ruínas, as muralhas de Jerusalém são destruídas. É um cenário terrível de guerra. Lá em Lamentações 2:7, versículo 8 e versículo 18 cita isso para a gente. Ele também destaca a destruição do templo. O templo foi destruído e saqueado. Lamentações 1:10, 2:7 e versículo 10. Ele também cita a destruição do altar, o altar de Deus, em Lamentações 2:7. Também houve a perda dos tesouros sagrados, o templo foi saqueado, foi roubado. Lamentações 1:10 registra isso para a gente. Houve também a cessação das festas, inclusive do sábado. O povo não podia mais adorar a Deus no sábado. Lamentações 1:4, capítulo 2, versículos 6 ao 7. Essa destruição foi total, mas essa destruição também trouxe de forma terrível aqui algo que nós precisamos trazer que até nos choca. O cerco da destruição também trouxe situações que foram aqui descritas pelo autor de Lamentações. As pessoas começaram a vasculhar o lixo procurando alimento para matar a fome. Possivelmente eram os ricos da cidade, que tinham riquezas, tinham que buscar no lixo alimento para sobreviver. Lamentações 4:5, ao ponto de citar que tinha gente trocando terrenos para poder se alimentar com o esterco de animais. Ele também cita para a gente que as mães, o autor de Lamentações cita para a gente que as mães estavam trocando seus filhos por comida. Lamentações 1:11 está registrando isso aqui também. Os mortos que foram mortos pela espada tinham mais sorte do que aqueles que estavam passando fome. Lamentações 4:9, capítulo 5:6, 9 e 10 cita isso para a gente. As mães estavam profundamente sem ter o que fazer com seus filhos, chorando pela fome e morrendo também por causa da fome, em Lamentações capítulo 2, versículo 11 ao 12. E o pior aconteceu. Muitas mães que perdiam seus filhos e ao invés de enterrá-los, estavam cozinhando esses filhos mortos para poder manter os que estavam vivos ainda presentes com ela. Isso está registrado em Lamentações capítulo 2, versículo 20, capítulo 4, versículo 9 a 10. O povo começou a cometer até canibalismo em Jerusalém. Nabucodonosor fechou a cidade por 2 anos. Cortou o suprimento de água, de alimento, ninguém entrava e ninguém saía. O povo passou por uma terrível miséria. Especialmente no último momento do cerco, ele destrói a cidade de forma feroz. O juízo de Deus é coisa séria. Para fechar, o último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a esperança profetizada. Ralph Klein, pegando ainda o texto aqui de Lamentações, ele descreve para a gente que Lamentações descreve a miséria de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, a partir da leitura do capítulo 3, nós encontramos essa adoração em acreditar na esperança e na misericórdia do Senhor. Essa esperança é expressada pelo profeta, o poeta de Lamentações, descrevendo exatamente essa esperança do exílio, essa esperança de ser liberto. E ele acredita também que Deus estava trabalhando. O autor de Lamentações, ele acredita que Deus era capaz de confortar a cidade diante de toda aquela destruição. Capítulo 1, versículo 2, versículo 9, 12, 17 e 21. A nossa esperança está no Cristo diante do nosso cativeiro. E nós sabemos que depois de 70 anos, Deus então liberta o povo. Deus traz de volta aqueles que foram para o cativeiro, para restaurar a cidade, restaurar o templo, restaurar os muros. Ele usou Zorobabel para reconstruir o templo. Usou Esdras para restaurar o culto. Usou Neemias para restaurar a cidade. Deus usa pessoas que são obedientes à sua voz. Isso é esperança. Ele usa servos como você, que tem coragem de colocar a mão no arado e servir a Deus de todo o coração. Gente, muito obrigado por ter participado comigo durante todo esse trimestre.
Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula. Lição de número 1 do quarto trimestre da CPAD em 2021. Por gentileza, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram também. Um beijo no teu coração. Como a gente faz em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Clayton Pomerene. Você pode utilizar esse material para poder construir a tua aula. E também o texto do Ralph Klein, para você entender sobre o exílio de Israel. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula. Quarto trimestre, primeira lição, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.